Se essa é a tua oração, diga aleluia. Se você concorda, diga glória a Deus. Bom, eu tenho percebido um agir de Deus de uma forma sobrenatural no nosso meio. Porque pessoas têm se colocado num lugar onde estão dizendo para Jesus: eu quero ouvir a tua voz, eu quero aprender, eu quero viver. E muitas vezes nós se preocupamos com uma quantidade enorme de pessoas, nós se preocupamos com algo extraordinário. Mas sabe, amados, é um coração nessa noite que precisa abrir, é uma vida que precisa entender. Então que seja você essa pessoa. Se aumentar esse número para 2, glória a Deus, para 3, ótimo. Mas que seja você essa única pessoa que precisa sair daqui hoje transformado. Sabe, prepara o teu coração para um lugar onde a palavra de Deus vai ser semeada, vai ser lançada, para transformar a tua vida. Sabe, eu tenho certeza que você gosta de conversar com alguém que te dá atenção. E quando alguém te dá atenção, você até se esforça mais e começa a contar detalhes e começa a expressar de outra forma. E da mesma forma é a pessoa de Jesus, é o Espírito de Deus neste lugar. Quando nós começamos a dar aquele valor devido à sua mensagem, não é o que eu carrego, querido, não é o que eu falo, mas aquilo que Deus testifica dentro de você. É aqui que Ele começa a abrir, sabe, o seu entendimento, trazer a revelação, trazer segredos dentro do nosso coração. Amém? Então, seja responsável por aquilo que você está ouvindo nessa noite. Sabe, pense, dê uma resposta a Deus. Semana passada, nos 2 últimos domingos, nós fomos confrontados, ouvimos sobre uma fé ativa, ouvimos sobre ter uma atitude, né, de mostrarmos forte no dia da nossa luta, porque muitas vezes nós aprendemos que nossas fé, elas só são momentâneas em momentos do nosso dia a dia, quando está tudo bem aqui na igreja, está tudo, glória a Deus. Mas é na sua batalha, é no dia da tua angústia, é no dia que você está lá fora sozinho, sabe, onde não tem ninguém para te ajudar, onde não tem ninguém para te salvar, onde você não tem um escape, que você tem que usar a tua fé. É no momento onde que você está sendo confrontado, no momento onde os princípios que você carrega da palavra de Deus, que é o amor, que é perdão, que é acreditar, você precisa ali mostrar e demonstrar. Então o texto fala: seja forte no dia da tua luta. Se você mostrar-se fraco, pequena é a tua força. E nós falamos muito sobre isso. E na semana passada nós falamos sobre fazer o bem. Porque, sabe, eu acredito que aqui ninguém acorda numa disposição de fazer o mal. Ninguém acorda tramando: hoje eu vou destruir alguém, eu vou matar alguém, eu vou fazer mal para tal fulano. Eu acredito que não. Mas, então, se nós não temos essa disposição de fazer o mal, por que o texto fala: olha, não se canse de fazer o bem, né? Não se canse, porque no tempo certo você vai colher. Porque, de verdade, amados, não é um bem como nós estamos acostumados. Não é um bem comum, não é um bem do que eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, mas é ser excelente, é ir além das expectativas. Sabe, não é só eu acordar e falar bom dia, eu acordar e falar bom dia, preparar um café da manhã, sorrir, sabe. Eu cheguei hoje, nós paramos o carro, eu falei: preciso fazer o bem para minha esposa hoje. E aí nós paramos o carro, eu falei: não sai do carro. Fica quieta que se tem acontecendo alguma coisa aqui. E ela ficou com aquela cara assim: meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu saí do carro, fui lá do outro lado. Falei: agora você pode desligar o carro. Abri a porta para ela. Falei: desce, princesa. Sabe, é simples, mas exigiu esforço, exigiu uma atenção.
Então nós podemos, com certeza, entender que o bem não é simplesmente os princípios que nós temos como o que é bom, o que é bem, o que é legal, mas é o padrão de Deus, é ser excelente, é honrar as pessoas, é valorizar. E essas ações, essas atitudes, elas nos faz estar alinhados para os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Você, quando anda nisso, quando você se mostra forte no dia da tua angústia, quando você faz o bem e não se cansa, amado, o que está acontecendo na tua vida espiritual é o seguinte: alinhamento, propósito, caminhando para aquilo que Deus tem preparado para você. Você não está se desviando do percurso. E amados, eu tenho certeza que a gente já conversou várias vezes sobre isso. Quando você desvia desses pensamentos, desses ensinos, quando você faz algo que pelas tuas próprias mãos, pela tua própria vontade, você vê o quanto você se dá mal. E aí tem que voltar tudo de novo e continuar, enfim. Então Deus, Ele nos chama para andar nos seus princípios, nas suas vontades, e não só para ter uma fé assim, bonita, da boca para fora, mas algo que é verdadeiro e real, amém? Então eu quero hoje, junto com vocês, aprender quem são essas pessoas, que eu tenho que praticar isso, porque uma coisa que é interessante, a Bíblia fala assim: ame seus inimigos, abençoe seus inimigos, orem por aqueles que te perseguem, certo? E nós fizemos, pelo menos eu fiz uma estatística aqui nos domingos passados, e eu falei assim: quem tem aqui 5 inimigos declarados? Dá o nome deles aí. Acho que uma pessoa levantou a mão quando eu cheguei, quando tem um inimigo aqui. Porque eu acredito que você não tem. Então, quem é que eu tenho que amar? Porque está fácil agora. Ame seus inimigos, eu não tenho nenhum declarado, então não tenho nenhum problema com isso, né? Mas na verdade, queridos, nossos inimigos, eles se transformam da noite para o dia. É só alguém ir contra a tua opinião, é só alguém falar que você está errado, né? Quem gosta de ouvir: você está errado? Não sei como que as mulheres se transformam nisso, né? É só a minha, quando eu falo para ela: olha, você... calma, eu tenho que falar de outro jeito, não posso mais falar, você está errada. Eu tenho que entrar em outros caminhos, falar: olha, pensando bem, você não acha melhor a gente pensar mais um pouco? E a gente vai arrumando estratégias. Estou brincando, mas falando um pouco de sério. Lucas capítulo 10, verso 25, Jesus, ele narra uma história onde faz muito sentido e nós entendemos em que momento da nossa vida nós estamos e como realmente nós estamos praticando esse fazer o bem, ou sendo um cristão genuíno e verdadeiro. Eu já falei isso, o Brasil tem mais de 40 mil cristãos. Cara, era o suficiente para que essa nação fosse uma nação de paz, uma nação muito abençoada, um país de primeiro mundo. Mas é porque é muito mais aparência do que essência, entende? A gente mais se escandaliza com os crentes do que ser edificado por eles, de olhar e falar: cara. Então, olha só esse texto, Lucas 10, 25, começa a narrar da seguinte forma: e eis que se levantou um certo doutor da lei. Então vamos entender quem está fazendo uma pergunta. Não é qualquer um, é um doutor da lei. É um cara inteligente, é um cara que tem um nome, um zelo. Não é qualquer pessoa. E esse doutor da lei, ele estava tentando a Cristo, ele estava provocando a Jesus, ele estava querendo pegar Jesus em um erro, em alguma situação. E disse assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Né? E ele lhe disse, Jesus disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças,
e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, Jesus falou, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Sabe, eu imagino aqui, queridos, esse homem dizendo: olha, eu sei o que preciso para ir para o céu, eu entendo, mas Jesus, ele coloca um detalhe aqui: ame o seu próximo como a si mesmo, no final de toda essa história. Então não é só amar a Deus com toda a tua força, não é só você dizer: olha, eu creio em Jesus, não é só você dizer: não, eu tenho fé, não é só você dizer: não, eu vou para os cultos, eu faço orações, eu faço tantas coisas para Deus. Mas se você não fizer amar ao próximo, não faz sentido tudo aquilo que você está fazendo. Amar o próximo como a si mesmo. Aí ele fica indagado com isso, e ele faz uma pergunta para Jesus: e quem é esse meu próximo? E eu acredito que muitas vezes nós temos essa dúvida: quem é o meu próximo? E quem é meu próximo? E respondendo, Jesus disse, aí Jesus conta uma história para ele. Ele diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, tiraram tudo que ele tinha, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ele apanhou ao ponto de ficar moribundo. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhe azeite, vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus pergunta para o doutor da lei: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Falam comigo assim, repetem: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. O tema do nosso sermão é: vai e fazes da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. Então vamos ser confrontados direto aqui. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Eu pergunto para você: quem nós temos sido? Quem você tem sido? O sacerdote que ignora o necessitado porque está ocupado com o que importa para si mesmo? Quem nós temos sido? O levita que sabe o que é certo, mas não age porque não quer se envolver? Ou o samaritano que revela o coração de Deus, sabe, sem status, mas cheios de compaixão? De novo, o que usou de misericórdia. Você sabe o que significa misericórdia? Que bom. O Léo disse que sim. Misericórdia, querido, é o castigo não imputado. A Bíblia fala que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Sabe o que é o castigo não imputado? É quando alguém falha com você, quando alguém erra com você, e o que ela merece é ouvir um monte de coisa,
um monte de verdades, mas você, por ser misericordioso, a polpa daquilo. Está faltando isso. Está faltando esse tipo de gente. Essa gente é uma gente que vai morar no céu. Está faltando os moradores do céu nessa terra, de serem misericordiosos. Há uma sede de justiça em nossos lábios, há uma sede de justiça em nosso coração, um desejo de, olha, eu quero fazer o que é certo, tem que ser certo, e nós estamos esquecendo de ser misericordiosos. Vamos entrar no enredo aqui, vamos entender, vamos olhar para cada personagem, e vamos ver as características deles, e vamos aplicar isso na nossa vida, vamos olhar para dentro de nós, e pedir para que o Espírito nos leve a viver essa vida de misericordiosos, amém? Então nós temos 4 personagens, um homem ferido, um sacerdote, um levita e um samaritano, tá? Quem é o homem ferido? O texto diz assim, lá no verso 30, descia um homem de Jerusalém, deixa eu deixar um ponto aqui bem claro, quando a Bíblia quer falar de alguém específico, ela dá o nome dessa pessoa, então, descia Abraão de Jerusalém, e Isaac fez isso, mas quando a Bíblia quer generalizar, e ela quer englobar todos, ela dá um nome que é para todos, um homem descia de Jerusalém, isso aponta para todos nós, para a humanidade, alguém que tinha um destino, ele descia de Jerusalém para Jericó. Se a gente for ver geograficamente, Jerusalém é a cidade, o trabalho, estava no alto, numa montanha, como os lugares, os centros comerciais, onde nós trabalhamos, onde ficava o foco de todo o centro de Israel. E esse homem então descia de Jerusalém para Jericó. Jericó é uma cidade de moradia, uma cidade mais pacata. Então ele provavelmente saiu do trabalho para sua casa, saiu das compras, enfim. E ele estava vivendo a vida, caminhando, fluindo, como a nossa vida. E de repente algo aconteceu, ele não percebeu, no meio do caminho tinha uns corintianos. O cara não viu a toquinha dele de longe. Tem um monte hoje aí solto. E ele caiu na mão de salteadores, que o despojaram, e espancaram, e deixaram ele quase morto. Sabe, esse homem, ele representa a humanidade caída. A Bíblia nos ensina que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas não fomos feitos desta forma. Quando estávamos no começo, o Adão, ele foi feito perfeito, à imagem e semelhança de Deus. E a partir deste homem, e viria todas as nações. O problema é que a forma amassou. Então não dava para fazer outro Adão. Agora todas as pessoas que vinham da mesma forma, vinham com esse problema, com esse defeito. Mas não foi fabricado com defeito. Nós temos que entender isso. Porém, existia um problema. Mas o Senhor, em seu amor, em sua graça, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que sarou esse problema. E agora nós, em Cristo Jesus, somos santos. Somos perfeitos. Isso é loucura, porque nós estamos falando de perfeição, que somos perfeitos, mas o Senhor está falando que tem que corrigir algumas coisas. Tudo bem. É processo. Estamos em uma transformação todos os dias, de olhar para dentro do nosso coração, enxergar aquilo que está errado, arrumar, se alinhar com Deus e caminhando para o propósito. Amém? Até aqui, nós não resistimos isso. Então esse homem, ele representa uma humanidade caída, ele está ferido, ele está desprotegido, sem condições, sabe? Ele não consegue se levantar sozinho.
Mas não só uma humanidade caída, esse homem também representa agora momentos na nossa vida, circunstâncias. Como eu disse, ninguém aqui acorda planejando mal. Mas de repente, porque alguém fez algo que não trouxe concordância, porque alguém pisou no seu pé, ou porque alguém olhou de uma forma mais estranha, sabe, de repente, uma ira começa a dominar o nosso coração, uma raiva, e aí um acidente, daqui a pouco uma separação, daqui a pouco um filho começa a brigar com um irmão, e aquela loucura, e daqui a pouco você recebe uma notícia de desemprego, sabe, queridos, é a vida. Esse homem ferido também representa a nossa história, representa a nossa caminhada, não só uma humanidade caída, mas restaurada por Cristo, mas a nossa vida com Deus. O Senhor falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, ninguém está aqui querendo pintar um quadro colorido e dizer: vem para Jesus e tudo vai estar ótimo. Não é que não vai estar ótimo. É que uma coisa você tem em Cristo Jesus, a convicção que Ele já venceu tudo. Você tem segurança, você tem paz. Então você confia, você tem alguém dizendo para você: vai que eu sou contigo. Continua, se esforça, seja misericordioso, sabe, seja amoroso. Continue caminhando na palavra, porque caminhando na palavra eu vou estar com você, eu vou estar abrindo os caminhos, eu vou estar sendo na frente sua, eu sou seu escudo, eu sou seu broquel, eu sou aquele que te guarda quando você está dormindo. Então a gente tem uma força que não vem daquilo que enxergamos, mas vem dos céus, vem de Deus, vem do Espírito de Deus que está em nós, que testifica em nosso coração dizendo: isso é verdade. E aqueles que não se cansam de fazer o bem, eles provam disso, eles vivem isso. Amados, se vocês perceberem, a igreja primitiva era uma igreja que amava sofrer por causa do Evangelho. É uma igreja que via seus filhos sendo tragados pelos leões, porque amam a Cristo. Era uma igreja que via seus parentes sendo queimados vivos nas praças públicas, enforcados, sabe, humilhados, e eles se alegravam disso. Hoje, qualquer olharzinho feio tem incomodado a igreja. Uma igreja que não sabe mais sofrer, que não entende o motivo por que sofre, que não entende, sabe, nem pelo benefício da tua vida, as pessoas não querem mais sofrer. Eu não estou pregando sofrimento aqui, mas estou dizendo para você, querido, que isso faz parte da nossa história. E o Senhor está dizendo que pode acontecer, que há momentos na nossa vida que seremos atacados, que a força vai esgotar, que você não vai ter tanta facilidade para sorrir. Mas é nesse momento que nós, como igreja, como um corpo, fortalecemos um ao outro. É nesse momento que eu entendo que aqui é meu próximo, que precisa de uma ajuda, que um dia eu também posso estar passando por isso. O Senhor fala: olha, você que está de pé, cuide para não cair, sabe? Então, sabe, ajude as pessoas que estão do teu lado, semeie ajuda, semeie amor, se preocupe com isso. Isso é muito importante. Então esse homem representa a humanidade caída, ele representa os momentos da nossa vida, mas mais do que essas duas informações que nós temos que esse homem representa, sabe, este homem representa todos os que estão ao nosso redor. Essa é a coisa mais importante que nós temos que entender. Por mais que um dia a humanidade estava caída, o Senhor solucionou. Por mais que um dia nós vamos passar por problemas, haverão dias que a gente não espera, e elas vão trazer dificuldades, mas o Senhor é conosco. Mas como igreja, e se eu olhar para esses personagens, eu preciso entender, tem alguém que é mais importante de tudo isso, que é esse homem, é o próximo que está ao meu lado. Olha para a pessoa que está do teu lado, dá um sorriso, apresente para ele, fala assim: oi, eu sou o próximo. Se você não sabia, fala: prazer.
Esse é o próximo que está precisando de alguém que se importe com ele. E quando esse próximo precisa de ajuda, querido? Quando ele sai do processo. Quando ele sai do alinhamento com Deus. É nesse momento que você precisa agora, como um dos 3 personagens que nós vamos falar, que você vai ter uma ação diante desse próximo. É quando o próximo que está do teu lado dá defeito de fabricação. Começa a dar problema. Sabe, é quando o próximo do teu lado, o lugar que você queria ele, era bem longe de você. Não tão perto. O próximo é quando você está trabalhando, e seus colegas de trabalho, na verdade, parecem um grupinho de malfeitores, de trombadinhas, de corintianos, querendo roubar a tua bênção. E eu posso falar do Corinthians porque eu sou corintiano, amém? Beleza? Tá? Eu posso, vocês não. São Paulino aqui fica quieto. Se falar é manifestação, aí... É o que mais tem São Paulino nessa igreja. Meu Deus do céu. Esse negócio está proliferando. Vai virar crente, irmão. Deus é da fiel, é fiel. Não, deixa eu ficar aqui. Senhor, deixa eu parar de brincadeira, Pai. Então, na verdade, será que ao invés de ajudar os próximos, os feridos, os que estão tendo problema de fabricação, será que nessas circunstâncias, onde esse próximo começa a trazer problema, onde esse próximo começa a causar irritação, sabe, questionamentos, será que ao invés de ajudar eles, nós só estamos apenas esperando que Deus faça alguma coisa? Que isso aí é problema de Deus. Olha para o próximo de novo, fala assim, você é problema de Deus, filho. Não vem para mim, não. Tá bom, era só isso, vocês falam muito, gente. Sabe, geralmente nós temos transferido as responsabilidades, porque o Senhor está falando que existem 3 homens que passou próximo a um homem caído. E esses 3 homens tiveram uma atitude. 2, eles pensaram assim, cara, isso aí é problema de Deus, deixa Deus fazer, Deus tem que fazer a obra, Deus tem que mexer na vida dele. Mas, amado, eu não me canso de falar, Deus vai usar a tua vida para manifestar a vida dele nessa terra. Deus vai usar o homem para que o homem entenda Deus. Por isso que ele precisou ser transformado em forma de homem, para que a gente pudesse entender quem é esse Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos igual o espírito de Caim. Deus vira para Caim e fala, cadê teu irmão? Ele falou, eu que sou o tutor dele, eu que tenho que saber dele, o problema é seu. E quando nós fazemos isso, nós somos indiferentes em relação ao próximo. Nós estamos assim, olha, não estou me importando não, o que você faz, problema é seu. Deus vai pesar a mão na tua vida, Deus vai fazer a obra. Ei, amado, Deus quer usar a tua vida para transformar o próximo. Vamos falar do segundo, então falamos então do homem, vamos falar do segundo personagem, o sacerdote. Verso 31. Descia um sacerdote pelo mesmo caminho. Quando nós falamos sacerdote, nós estamos falando de alguém que tem compromissos, responsabilidade. Aqui no caso, um homem que era um homem religioso, piedoso, que carregava a Bíblia, que conhece a lei, que é exemplo. Um líder, um pai de família, uma mãe, um chefe, um professor, alguém que assume liderança, amados. Sabe?
E aí o texto diz assim: descia um sacerdote, olha só, descia. Também ele tem um destino, está saindo do seu serviço, está saindo do templo de Jerusalém, indo para Jericó, pelo mesmo caminho, né? E vendo o homem caído, jogado, abandonado, com problema de fabricação ali, com defeitos, o passou de longe. Sabe o que isso nos mostra, amados? O sacerdote, ele representa aqui a religiosidade vazia. Sabe, uma vida que diz que é piedoso, que faz bondade, mas é vazio. Porque toda a sua bondade, toda a sua piedade, todas as suas ações de fé que ele tem, sabe, só tem aparência. Ele só parece. É você aqui na igreja. Aqui eu não posso jamais falar, e eu não vou falar nunca isso. Tu não é crente, não. Não vem me enganar, não. Não é? Não, aqui, olha a cara de vocês. Vou tirar uma foto. Não, dá para pôr num álbum, só tem auréola aqui. Glória a Deus. Vocês fazem até assim, ó. Muito bonito. E aí eu falo aqui, olha, Deus quer que você seja forte. Aí você, amém, que cara linda. Mas chega lá fora, amado, quem você é? Chega dentro da tua casa, a mulher que é tão quietinha aqui, vira uma faladeira na casa dela, tudo reclama. Não faz nada dentro de casa. O homem aqui que é tão manso, vira o xereque, né? Vira o brutamonte. Sabe, é uma coisa de louco. A gente vê, é como se sacerdote, ele andava com as roupas pomposas, sabe, tão bonito, tão belo, parecia ser um santo graal, sei lá o quê. As franjas longas, o texto fala isso, a Bíblia fala sobre os sacerdotes. Um homem que tem o chamado de conectar as pessoas perdidas a Deus. Nós somos esses. A palavra de Deus diz que nós somos os reconciliadores de Cristo. Nós estamos aqui para reconciliar famílias, nós estamos aqui para reconciliar jovens a Cristo, para libertar as pessoas da escravidão. Nós somos esses reconciliadores. Só que muitas vezes nós só estamos na aparência, porque saímos daqui e realmente o que importa são só os nossos interesses, são só as nossas vontades. Então, ser um sacerdote é representar, amado, uma religião vazia. Você vem, você ouve, parece, né? Na minha época tinha um comercial, nem sei, hoje vocês não assistem mais televisão, mas tinha um comercial que dizia assim, Denorex, parece, mas não é. Acho que poucos sabem, só quem tem mais de 40. Ai, ai. Sabe, vida religiosa vazia é vida sem intimidade com Deus. É vida que não tem intimidade com o Pai. Sabe, você não gasta tempo orando na tua casa. Você não gasta tempo se preocupando com a vontade dEle. Você só faz o que te interessa. Uma vida religiosa vazia, ela sempre está priorizando as regras e não as pessoas. Sabe, o sacerdote, esse tipo de sacerdote, não como devemos ser. O sacerdote não é ser ruim. Mas esse sacerdote, a atitude desse sacerdote, ele prioriza as regras ao invés das pessoas. É quando ele se preocupa mais em estar certo do que ajudar alguém. Por exemplo, quem manda aqui sou eu, vocês que se viram para obedecer. Eu pago as contas aqui, já está bom. Que esse negócio de amor? Falar bom dia? Não, que falar bom dia? Esse é meu jeito, esse aqui tem que aguentar eu. Sabe, a gente prioriza mais as coisas que nós determinamos do que realmente as pessoas. É por isso que você não consegue ser misericordioso.
É por isso que na hora da confusão, na hora da gritaria, na hora que o bicho pega, você não consegue demonstrar amor e se calar, abaixar a guarda e deixar Deus agir, deixar Deus te instruir. Eu já falei isso, sabe, amado, se você está morrendo afogado, a primeira coisa para você começar a acessar é se acalmar. Enquanto você estiver se esperneando, você está afundando mais. Enquanto nós estivermos vivendo uma vida, no momento da crise, no momento da briga, você estiver gritando, chorando, sabe, preocupado, amado, mais você vai se afundar. Mas se você se aquieta, você fala, calma, não é a hora de responder. Eu não tenho que falar agora. Eu não tenho que agir agora. E aqui você começa a ouvir Deus, você começa a ter intimidade com Deus. Mas não. Um sacerdote que não tem o padrão de Deus, ele não, as regras é assim, tem que fazer e eu não estou nem me importando. Você quebrou, você tem que me obedecer, você tem que fazer isso, é desse jeito que eu gosto, é desse jeito que eu quero. E são tudo princípios vazios, que não são nem princípios de Deus. É mais vaidade própria, é mais o meu egocentrismo, do que realmente a palavra de Deus. Porque nenhum de vocês brigam por perdão e por amor. Por que você está nervosa? Porque ele não quer me perdoar. Nunca foi isso. Você está nervosa por quê? Porque ele não vai perdoar, eu também não perdoo. Eu também faço igual. Aqui é mal por mal. E quando a Bíblia fala para a gente pagar o mal com o bem. Bom, esse sacerdote, ele é passivo diante da dor do próximo, sabe? Ele vê as necessidades e ele não age, sabe? É viver a fé apenas dentro das quatro paredes, é só aqui, né? Mas nós não levamos isso lá para fora. Não levamos o amor de Deus para as ruas, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso meio social, para os nossos negócios, né? Quando eu falo negócios, querido, deixa eu dizer algo para vocês. Se você depender do sistema, da economia do nosso país, do sistema do nosso país, para crescer, você vai ter muita dificuldade. Não só como um empresário ou como um CLT. O problema é na dependência. Porque nós não dependemos desse sistema. A minha provisão nunca está apoiado na economia desse país. E sim no Deus que é soberano sobre tudo isso e tem guardado a minha vida. Então não é o quanto que eu pago de imposto que vai me deixar pobre. É o quanto eu creio no Senhor, que Ele é o provedor da minha vida, que vai me abençoar. Então não tenha medo, amado, sabe, de ser justo, mesmo que sobre pouco. Eu estou dizendo para você andar em fé, porque é aqui que a gente rompe as cadeias, que a gente rompe as barreiras. Para de olhar para o teu salário e dizer que é pouco. De verdade. Pare de olhar que não é o suficiente. Ao contrário, diga, Senhor, obrigado. Porque isso é o suficiente. AP, não é você que mora na minha casa, você está em sua casa, você tem seu carro, eu não tenho nada disso. Ótimo, glória a Deus, amado. Mas você tem o suficiente. Por que você tem o suficiente, querido? Porque um dia um menino tinha 4 pães e 2 peixinhos e foi suficiente para alimentar uma multidão. Então não é o quanto você tem, é o quanto você crê. É o quanto Deus é o provedor da tua vida. É onde estão os teus olhos. Por isso, a Bíblia nos ensina que ser generoso é melhor do que receber. É melhor aquele que dá do que aquele que recebe. Por que eu estou falando isso? Porque quando o assunto é o próximo, dificilmente nós queremos entregar-se, se sacrificar, doar, fazer por ele. A gente quer receber. Vamos dizer que seu próximo tem problema de dar carinho. Faz tempo que você não recebe um carinho, um elogio, alguma coisa desse tipo. E você está se queixando por isso, está deixando de se sentir amado por isso.
A pergunta é, quando você deu carinho? Quando você fez o que... Mas o carinho não é, espera aí. O carinho não é o que você está fazendo, não. É o que igual ou maior daquele que você queria receber. Percebe? Então, vou te ajudar a imaginar. Camila. Adoro a Camila. Imagina, você quer acordar amanhã e o Tiago precisa demonstrar uma atitude de amor para você. Ok? E como que seria esse negócio para você ficar feliz, né? Então imagina. Está entendendo o que você vai fazer amanhã, Camila? É! Isso é amar o próximo. Então, saímos desse lugar. O próximo personagem aqui é o levita. Esse aqui é fogo, mano. Verso 32. De igual modo, um levita chegou àquele lugar. Da mesma maneira, ele estava passando, descia para aquele caminho e encontrou. Percebe que o próximo sempre está no nosso caminho? Percebe que o texto está falando, olha, um homem descia, aí depois o sacerdote descia no mesmo caminho, e o levita no mesmo caminho, e o samaritano no mesmo caminho. O próximo sempre está no nosso caminho. Isso está dizendo para a nossa vida, o nosso caminhar, o acordar amanhã. As pessoas que você vai encontrar no ônibus, no trem, no trânsito, o motoboy que vai te incomodar, sabe, tudo. E o Senhor está falando, preste atenção nisso. A palavra levita aqui, querido, não é ninguém que levita, que voa, e não é também um monte de músico. Levita é da tribo de Levi, era um povo da tribo de Levi. E qual a função desse povo? Cuidar das coisas da igreja, cuidar do tabernáculo, cuidar do templo, servir ali, ok? E é o que nós fazemos. Então, uma coisa que nós entendemos aqui no levita é que ele sabia o que era certo. Nós sabemos o que o Senhor quer que fazemos certo. Mas ele também passou de lado, passou de longe. Por quê? Diferente do sacerdote que se preocupa só com si mesmo, o levita é aquele que não quer comprometimento, não quer se envolver, sabe? Ele não quer sacrificar. Ele representa aquele que escolhe quando quer se envolver. Eu ajudo quando me convém, eu sirvo a Deus quando não me custa nada, eu obedeço quando não exige sacrifício. Em outras palavras, eu só faço o que me convém. Não tem sacrifício. Sabe, por que parar para ajudar alguém? Por que, sabe, esses dois homens não conseguiram fazer isso? Duas respostas. Um, porque tem interesse em si mesmo. E o outro, sabe, é mais problema para mim, eu não quero me envolver. O que é legal a gente faz, aqui a gente curte, a gente caminha. Então a gente ouve a palavra, mas não, aplicar na minha vida não, porque vai custar sacrifício. Eu viver isso não, AP, porque às vezes isso vai ter que romper com o relacionamento. Vou ter que abrir mão daquilo que amo, que eu gosto de fazer de errado. Sabe, se eu ficar quieto em casa, minha mulher vai dominar tudo. É, querido. Eu aprendi na maior dificuldade ficar quieto em casa. Porque são 21 anos de casado, e eu vou falar para você, 12 anos eu falei para caramba. E só piorava, minha mulher ficava mais brava ainda. O dia que o Senhor me deu um chacoalhão e falou, fica quieto. Eu comecei a ver a minha mulher sendo transformada. E eu também sendo transformado com ela. Meus filhos estão aí. Eu tenho pessoas aqui que estão há 12 anos comigo e me conhecem, sabem o que eu estou falando. O problema é que a gente
não quer se envolver. Na verdade, a gente não quer sacrificar. Não queremos comprometimento. Nós só queremos ser um público ouvinte, vai para casa e está tudo bem. Eu não culpo você. Eu não te condeno, porque coisas não estão acontecendo na tua vida. Mas você é responsável pelas suas atitudes. E pelas suas ações, eu queria que você olhasse e dissesse, por que ainda gritaria na tua casa? Por que ainda a sua vida financeira não é uma vida instável? Sabe, por que as coisas não acontecem, sabe? Será que realmente você está como aquele homem e de repente aconteceu? Ou você tem sido uma pessoa que tem provocado isso, não tem exercido esse amor, não tem praticado essa palavra, e por isso não tem resultados. Mas irmãos, aqueles que choram, aqueles que sofrem, aqueles que carregam essa semente, esses experimentam da graça de Deus. Esses experimentam da bondade. Não é que Deus troca, Deus não troca nada com ninguém, querido. Deus não é um Deus de meritocracia. Ele te amou antes de você amar Ele. Ele morreu por você antes de você querer Ele. Ele te abençoou com toda sorte antes de você merecer alguma coisa. Ele mostra misericórdia. Mas o problema, queridos, é que nós precisamos andar nos caminhos, que os caminhos nos levam a viver aquilo que Ele colocou na nossa vida. Você tem filho, você tem pessoas que você ama. Hoje você está meu amigo, cara. Né, Léo? Quer vir aqui? Aí ele sai correndo. Vem cá. Cadê os pais do Léo? Ah, estão na escolinha, né? Ótimo. É isso aí, nós falamos, Léo, fica à vontade. A tia dele está lá, né? Tá bom. Sabe, um levita, ele escolhe quem merece a sua ajuda. Sabe, se você vive medindo quem merece sua ajuda, querido, você não está sendo um cristão, você não está sendo um samaritano. Talvez você tenha olhado para as pessoas que têm caído, como este homem, e tem falado, ele mereceu, ele fez por onde. Sabe, amado, nós não somos dignos de falar isso para ninguém, porque também nós merecíamos o castigo eterno. Todos nós estávamos condenados. O que nos salvou não foi a nossa obra, foi a fé em Cristo Jesus, foi a obra dele na cruz. O que te tornou melhor, o que te tornou perfeito, nunca foi as suas obras. E por que nós condenamos pessoas com isso? Por que esse sentimento rodeia o nosso coração? Nós temos que tirar isso, porque isso te atrapalha de ser um bom samaritano. Te atrapalha de ser um homem piedoso de verdade, um homem que deseja amar o próximo. E quarto aqui, o samaritano, Lucas 10, 33. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. O samaritano aqui, queridos, ele representa Jesus. Interessante que ele não olhou para as barreiras culturais, religiosas ou sociais, ele só viu alguém que precisava de ajuda. E se nós não olharmos para aquelas pessoas que nos machucam, como uma pessoa que precisa da sua ajuda, nós não vamos mudar ninguém. Eu já disse, quem te persegue, querido, é quem você precisa andar junto. Porque é esse ferro que vai te afiar. É esse ferro que vai te deixar plumado. Mas a tendência nossa é fugir de quem traz problema, né? Como o levita e o sacerdote. Vamos sair fora que aqui é problema. Lá vem a Aline. Meu Deus, deixa eu ir para o outro lado. É problema. Mas AP, o que eu faço com os sentimentos? O que eu faço com as emoções? Amados, nós não andamos por sentimentos, nós não andamos por emoções, nós andamos por uma palavra concreta. É uma fé, é uma convicção. Eu tenho sentimentos. Já teve pessoas aqui que eu tive vontade de matar? Uau! Quem acha que eu tive vontade de matar você, levanta a mão.
Como você sabia? Mas não matei. Aleluia. Senão eu ia preso. Mas não, queridos. Estou brincando. Se são paulinos, são terríveis. Mas, sabe, muitas vezes fomos machucados neste lugar. Muitas vezes querendo ajudar, sabe, querendo ser útil, amar. Somos ignorados, somos caluniados, somos taxados, somos abandonados. Mas, cara, eu fui amado um dia. Eu fui um homem largado no meio do caminho um dia. E um samaritano me encontrou. Curou minhas feridas. Ele investiu na minha vida. Ele acreditou em mim. E hoje eu posso fazer isso da mesma forma. Sabe, não é porque o que estão fazendo se merecem ou não. É porque eu entendi que eu fui. E que nós, como igreja, precisamos entender que um samaritano te encontrou um dia. Te amou, querido. Investiu na tua vida, sacrificou por você. Não é algo que nós temos um dever, uma dívida, não é isso. Mas é entender para quem nós somos chamados, amado. Nós somos chamados para manifestar Jesus. Nós somos chamados para manifestar Cristo. E a única forma de manifestarmos Cristo é amando o próximo. É tendo paciência. Quem é que já não tem mais paciência de ensinar teu filho? Quem é que já não tem mais paciência, sabe, de esperar o seu marido ser transformado? Quem é que já não tem mais paciência, sabe, para falar com as pessoas, com os novinhos na fé, sabe? Imagine se Jesus virasse para você na sua oração que você vai fazer daqui a pouco. Eu não tenho mais paciência de ouvir essa oração. Não dá. Ele não faz isso. Ele está te ouvindo. Então nós precisamos ser como Ele. Então nós temos que parar um pouquinho. Ei, tira o pé do freio, do acelerador, pisa no freio, para. Vamos ver a necessidade daquilo que está próximo ao redor de nós. Para de ter um pensamento já predeterminado da tua esposa, ou do teu filho, ou do teu emprego. Sabe, você já está tudo. Não, não é nada disso. Deus quer te dar sabedoria. Deus quer te encher de sabedoria para você mudar essa circunstância. Ele quer te direcionar. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você espere nele. A palavra diz: espera no Senhor, e eu farei o desejo do teu coração. Então calma. Não deixe as suas emoções te controlar. Nós não andamos por aquilo que sentimos, querido. Nós andamos por algo real e verdadeiro. Esse samaritano não olhou para as barreiras culturais, religiosas, sociais. Ele apenas viu alguém que precisava de ajuda. Ele parou, ele cuidou das feridas, ele usou vinho e azeite. São símbolos do sangue de Cristo e do Espírito Santo. Sabe, o Espírito de Deus habita em você, querido. Para que o Espírito Santo habita em você? Só para você falar em língua, sentir um arrepio aqui na igreja? Só para você, tipo, o Espírito Santo mora em mim, sabe? Se sentir alguma coisa? Não, amado. Para Ele transformar você em Cristo e você manifestar isso lá fora. Para da mesma forma que Ele derramou sobre a tua vida, você derramar na vida de outros. O problema é que a gente não está parando. A gente está muito ocupado. Nós precisamos entender o seguinte, queridos. A identidade de Cristo, ela só é revelada na forma que nós amamos os outros. Ninguém vai conseguir ver Jesus se a igreja de Jesus não amar, não ser paciente, não ser amorosa,
não ser mansa. Com seus pais, sabe? Na tua escola, com seus amigos. É complicado, é sacrifício, porque você vai ser chamado de trouxa, você vai ser chamado de bobo, você vai falar assim, isso não adianta, vão falar assim, isso não adianta nada. E sabe quem vai falar isso para você? Talvez algum engraçadinho, mas na maioria das vezes, sabe quem vai falar isso para você? Aqui, ó, sua própria cabeça, sua própria carne. Vai dizer para você, não, você vai fazer comida, isso não muda nada, Mike. Não muda, Mike. Ele está lá no outro mistério. O que importa, amados, não é o sobrenatural dos milagres, isso é bom, é muito maravilhoso, mas é manifestar o coração de Deus nessa terra. Então, como que nós fazemos isso? Como nos tornamos esse samaritano? Primeiro, nós temos que permitir que Deus nos transforme. Reconhecer que tipo de pessoas nós temos sido. Reconhecer se ainda estamos agindo como um sacerdote ou como um levita. Eu preciso reconhecer isso. Você precisa olhar na tua vida e falar assim, ixi, acho que eu estou no nível mais hard aqui, eu sou alto demais. Depois, escolher agir, mesmo quando não é conveniente. Sabe, não fique negociando. Escolha o desconforto, porque é isso que vai te fazer viver o melhor de Deus. É sair do lugar do comodismo. Então, gera sacrifício, gera entrega, gera renúncia. Isso dói no nosso coração, isso mexe. Mas quando você começar a ver os resultados, cara, você vai falar, mano, não tem coisa melhor que isso. Você vai gritar, uau! Tipo assim, né? Sem ninguém ver. Vai chegar um dia que você vai acordar de manhã, vai ficar quieto na situação, e daqui 5 minutos, deu tudo certo, Deus agiu, aí você vai entrar no quarto assim, sem ele ver. Obrigado, Jesus! Isso é bom. Quem já fez isso? Eu já. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Queria que o grupo de adoração subisse. De louvor. Ai. Terceiro, então escolha não só o que é conveniente. A fé verdadeira não é medida pelo que fazemos aqui na igreja, mas como vivemos fora da igreja, tá? O samaritano, ele não ajudou porque era fácil, mas porque tinha um coração alinhado com o de Jesus. Então, as respostas em amar o próximo, amado, você sempre vai alcançar se teu coração estiver alinhado com Cristo e preocupado com o que Cristo está se preocupando. E uma coisa que precisamos carregar é a íntima compaixão. O samaritano, ele não apenas ajudou, mas ele garantiu que o homem tivesse um lugar para se recuperar. Sabe, o sobrenatural acontece e o milagre de Deus começa a acontecer quando nós decidimos ser resposta de Deus na terra. Então, olha de novo para o teu próximo. Fala para ele assim, eu sou a resposta de Deus para você. Me aguenta. Amém? Você pode aplaudir a Jesus. Jesus, ele encerra essa parábola no verso 37, na parte B. Ele diz assim, Lucas 10, 37. Obrigado. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele, esse é o que amou o próximo.
Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Então, hoje há um confronto de Deus sobre a nossa vida. Ele não está aqui para você fazer a vontade do que o AP está querendo dizer. Mas existe um texto que nós acabamos de ler e acabamos de examiná-lo. E o Senhor está dizendo para você, igreja: vai e faz da mesma maneira.